Boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Maravilha. Bom, gente, estamos aqui mais um domingo reunidos para ouvirmos a palavra de Deus. Eu queria fazer uma pergunta reflexiva para você nesse início, que não tem a ver com a mensagem ainda. Na verdade, não tem relação com a mensagem, mas é algo que eu acho que é importante de vez ou outra a gente parar para refletir. Você veio aqui para quê hoje? Não estou pedindo para você responder, é reflexiva. Veja bem, se você veio aqui, você acredita que Deus tem uma resposta para a sua vida, você precisa ser uma pessoa proativa em relação àquilo que Deus vai falar ao teu coração. É muito comum e perigoso que a gente permita que a nossa vida ela se torne uma mera religião e que a gente venha ao culto apenas para cumprir tabela. A gente vai começar a perceber uma decadência na nossa vida e um interesse pelas coisas espirituais se isso acontecer. Nós precisamos então guardar o nosso coração para que o nosso culto ele seja sempre um culto em espírito e em verdade, em nome de Jesus, amém? Pois bem, nós estamos no mês de março e a série desse mês é Prioridades do Céu. Na primeira semana passada, nós falamos sobre amar a Deus sobre todas as coisas. A série, ela propõe nós refletirmos sobre quais são as prioridades bíblicas, as prioridades de Deus, as prioridades do reino em nossas vidas. E, como é óbvio, todos nós sabemos disso, amar a Deus sobre todas as coisas é a primeira de todas as prioridades. E hoje nós vamos falar da segunda, que é família. Hoje eu quero tratar sobre a importância, o valor da família para Deus. O valor da família em termos espirituais. Antes de eu entrar nesse assunto, eu quero convidar você a baixar sua cabeça. Eu não vou ler, não tem um texto base hoje, como de costume eu faço. Talvez hoje a gente vai ler mais a Bíblia do que em todos os outros cultos que já tivemos aqui. Nós temos pelo menos aqui uns 10 a 15 textos bíblicos para nós lermos. Então vai ser bênção, diga amém. Então feche os olhos, vamos orar. Vamos pedir para o Espírito Santo falar conosco. Pai, nós queremos pedir que nessa noite o Senhor abra os nossos olhos para a importância, Senhor, das nossas famílias. Não importa, Senhor, em que posição nós estamos dentro de uma família, se somos o chefe da família, se é uma mulher auxiliadora da família, se são filhos, não importa qual papel nós estamos desempenhando hoje de maneira mais enfática, o fato é que existem, Senhor, princípios, valores que o Senhor requer que nós como cristãos vivamos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa e nas nossas relações familiares. E que hoje nós saiamos daqui convictos, certos de que nós precisamos tomar uma posição se algo se encontrar desalinhado. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém. Bom, deixa eu justificar por que é importante, pelo menos na minha visão, a gente falar sobre família. Primeiro porque é uma prioridade de Deus, mas segundo, que é algo altamente negligenciado, muito negligenciado. As nossas relações familiares, elas não são levadas a sério. Por quê? Porque nós sempre temos uma visão emocional de família. Provavelmente, quando eu vou falar de família, você pressupõe que eu vou falar do valor emocional que uma família tem para alguém. Mas não é disso que eu vou falar. Eu quero expor para você e ver junto com você como a Bíblia valoriza a família e que impacto isso tem na nossa vida. Porque, veja bem, se você quer ser um crente próspero, se você quer ser um crente que vive as promessas de Deus, é indispensável que você saiba priorizar a sua família. A gente precisa aprender a lidar com a nossa família. Caso contrário, não importa o quão espiritual, veja bem, o quão espiritual você seja, porque olha só, existe um engano
que muita gente nutre no seu coração, que quando, por exemplo, se você é uma pessoa de oração, então basta você orar bastante, que todas as coisas vão acontecer na sua vida. Só que nada está mais longe da verdade. Existem princípios, existem pecados, e esses pecados a gente vai ver dentro de mandamentos familiares, que, por exemplo, anulam a oração. Ou seja, não importa o quanto você ore, se tem um princípio sendo quebrado que anula a tua oração, não tem valor espiritual. Portanto, e boa parte dos princípios que anulam espiritualidade, eles estão dentro da família, dentro daquilo que eu vou chamar de mandamentos familiares. Você vai perceber que, inclusive, a nossa própria fé declarada, ela é considerada inútil quando nós não cuidamos da nossa família. Veja bem, com isso eu quero já deixar de primeira para você. Pode ser que a nossa vida cristã ela não decole, a gente não esteja vivendo os planos e as promessas de Deus para as nossas vidas, porque nós não sabemos cuidar da nossa família. Então, eu queria que hoje nós pudéssemos gastar um tempo meditando sobre isso. E eu vou repetir, eu não quero falar apenas do valor sentimental que a nossa família, que os nossos filhos e cônjuges têm para nós. Eu quero realmente focar a nossa atenção para o valor que Deus atribui à família, para aquilo como é que o Senhor olha isso, como é que Ele, a sua palavra, descrevem que deve ser a nossa relação familiar. Então vamos lá, amém? Quem está pronto diz amém. Pois bem, para a gente começar, a gente precisa entender o primeiro princípio. Eu falei, eu não tenho um texto base, porque eu vou colocando aqui os tópicos e vou fundamentando biblicamente cada um deles. O primeiro é, Deus pensa em termos de família. É claro que a gente acostumou a entender que salvação é individual, e isso é verdade. Que não, é claro que a salvação é individual, e isso é indiscutível. Quando se fala de juízo, de prestação de contas no final de todas as coisas, de estarmos diante do grande trono do Senhor, isso vai ser individual. Porém, quando Deus fala de propósito, aí ele vai falar normalmente em termos familiares. Ele já muda a figura. Quando nós falarmos de propósito, isso sempre vai englobar família. Quando nós falarmos de responsabilidade pessoal, aí é aquilo que nós fazemos. Agora, todas as vezes nós vamos perceber biblicamente. O que eu vou fazer? Muito provavelmente aqui hoje, eu vou ler uma série de textos bíblicos. Eu espero que você não fique enfadado com isso. A gente não costuma ler tanto nos cultos. Mas eu preciso fazer isso, porque a gente precisa fundamentar biblicamente aquilo que eu estou falando. Então, quando a gente precisa definir a importância que Deus dá, nós vamos para Gênesis. Gênesis traz o início de todas as coisas, e ali a gente pode já começar a perceber a importância que Deus dá a algo. E aí em Gênesis capítulo 12, no verso 3, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observa que quando Deus vai falar de multiplicação, ele abrange com propósito, ele vai abençoar Abraão, até então Abraão, para alcançar todas as outras famílias da terra. Deus está prometendo abençoar uma família para que outras pudessem ser alcançadas nesta mesma bênção em todo o planeta Terra. Então é evidente que o Criador, em seus planos e propósitos, ele olha para a humanidade, ele tem uma visão familiar de nós. Quando ele está planejando, quando ele está falando de propósito, ele pensa em termos familiares, ele não pensa em termo individual. Então ele não olhou para Abraão e disse: eu vou te abençoar, eu vou te abençoar para que você possa abençoar outras famílias. Então olha só o que aconteceu com Noé, por exemplo, lá em Gênesis 6, 17 e 18: porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir de debaixo do céu toda a carne que há espírito de vida.
tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Nós vamos ver um padrão a partir de Noé, na verdade já em Abraão, mas fica cada vez mais evidente a partir de Noé, que é o seguinte: Deus olha para um homem de Deus, para um homem segundo o coração dele, e diz assim: eu vou te abençoar. E quando ele decide abençoar, ele engloba todo mundo, ele engloba os filhos, ele engloba até os genros, noras. Todo mundo é abençoado, porque Deus pensa em termos familiares. Um exemplo muito mais claro disso, e esse aqui é muito interessante, é o exemplo de Ló. Para quem não sabe, para quem não lembra, Ló vivia em Sodoma, uma cidade dominada pelo pecado. E aí Deus falou com Abraão que se ele encontrasse 100 justos, ele salvaria a cidade, ele pouparia a cidade. Se ele encontrasse 50, ele pouparia a cidade. Se encontrasse 10, pouparia a cidade. No final das contas, Abraão disse que não encontrou esse número de pessoas, só tinha encontrado um: Ló. E aí Deus vai lá, e aí isso está descrito lá em Gênesis 19, do 12 ao 17. Eu não vou ler para a gente otimizar tempo, mas anota aí, depois você lê. Quando chega lá, Deus resolve, o anjo aparece e apressadamente tira Ló. Diz: bora Ló, vai acabar tudo, vai tudo ser destruído. Então ele sai arrastado da cidade com a sua família. Você talvez lembre que ao sair, a mulher de Ló, ela olha para trás. O que ali é um símbolo de alguém que está com pesar no coração, com saudade do mundo que havia deixado. Então isso é um indicativo do quê? Deus salva uma mulher que não amava por um homem que era justo. Mas veja bem, é importante que se diga, que se entenda essa dinâmica. Deus, assim como a mulher de Ló não era justa e foi salva por Ló, por conta da justiça de Ló, isso significa dizer que Deus está sempre pensando em termos familiares. Essa mulher, ela acaba então sendo condenada pela sua própria atitude. Pecado de responsabilidade. Ela olha para trás quando Deus disse para não olhar. Mas enquanto Ló estava vivendo ali de maneira santa, piedosa e agradável a Deus, Deus então salva essa mulher. Agora, por que é importante a gente pensar sobre isso? Porque a maioria de nós tem essa expectativa sobre a sua vida. Um crente, ele quer que a sua família seja salva por meio das suas obras. Nenhum desses homens aqui, eles intentaram viver uma vida para Deus com o intuito de salvar suas famílias. Embora isso seja o resultado natural, esse não era o propósito primário, nem de Abraão, nem de Noé e nem de Ló. O propósito primário deles era agradar a Deus, amar a Deus. Então veja bem, não adianta eu querer viver o segundo princípio, cuidar da minha família, se eu estou quebrando o primeiro, se eu estou ou não estou amando a Deus sobre todas as coisas. Precisa haver uma hierarquia que precisa ser respeitada de princípios. Porque que muita gente que talvez esteja aqui, muita mulher que está orando pelo seu marido, pagando preço, jejuando, fazendo de tudo. Você está fazendo tudo e parece tudo certinho, mas não está fluindo. Talvez você pergunte: onde que eu estou errando? Você está quebrando o primeiro mandamento, o primeiro princípio, que é prioridade: amar a Deus sobre todas as coisas. Não adianta cumprir um se você está quebrando outro. Tem um ditado no mundo que diz: não adianta cobrir um santo para descobrir outro. Então não adianta você entregar tudo que você tem por amor à sua família, quando você está negligenciando o seu relacionamento com Deus. Eu aproveito isso aqui para dizer: se tem uma instituição que ela pode muito bem assumir o lugar de Deus, é a família. É muito fácil a gente rumar para a idolatria familiar. É daqui para ali. Em nome da família, a gente deixa de fazer algumas coisas que deveríamos fazer para Deus. Por que nós estamos tendo essa confusão? Porque a gente está entendendo algumas dinâmicas erradas. Família está acima da obra, e está acima da obra de Deus, mas não em cima da relação com Deus. Vamos supor que alguém decide faltar um culto por conta da sua família. Beleza, um culto, ok. Mas vamos supor que alguém decide fazer isso de maneira reiterada porque quer cuidar da família. Culto não é obra, culto é relação. Aqui é momento de relacionar em comunhão com a igreja. Então você não pode achar que culto é obra de Deus.
Se fosse para fazer, nós temos que fazer um trabalho, minha família está precisando de mim, mas eu teria que fazer uma visita para alguém, mas a minha família está precisando de mim. Isso é obra. E você, não. Eu não vou poder fazer a visita porque eu vou cuidar da minha esposa. Eu não vou cantar porque eu vou cuidar da minha família. Eu não vou tocar porque eu vou cuidar da minha família. Eu não vou dançar porque hoje eu vou cuidar da minha família. E aí, você não vai ficar em casa, inclusive, com sua família. Você traz a sua família para cultuar. Cultuar. Isso é relação. Isso não é obra. O que muitos crentes têm feito? Em nome da família, tem quebrado a relação. Deixado de estar no lugar de comunhão e de adoração em nome da família. Então, se você quebra o primeiro, você não terá êxito no segundo. É simples assim. O que a maioria de nós não percebe? Porque isso é quase que imperceptível. Porque muitas vezes isso vem carregado de boas intenções. Só que quando você se percebe, a sua própria intimidade com Deus, ela se esvaiu, se perdeu. A intensidade com que você se relaciona com Deus, ela diminuiu. Então você percebe uma queda espiritual. Ou pelo menos um processo de decadência espiritual. Nós não podemos fazer isso em nome da família. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Entretanto, acima de qualquer outra coisa, fora a nossa relação com Deus, está nossa família. É muito tênue a linha para a gente poder discernir. E muitos têm errado nesse processo. E como consequência, tem colhido esfriamento espiritual, tem colhido falta de cumprimento de propósito, uma série de coisas, com boa intenção. Eu nem estou entrando ainda no mérito da questão de quando nós negligenciamos nossa família em nome de qualquer coisa, porque eu vou fazer isso um pouquinho mais para frente. Então, o que a gente vê aqui na família de Ló? É justo, por exemplo, seria justo, dentro dos nossos padrões humanos, é justo Deus salvar a mulher de Ló, sendo que ela não é considerada como justa? Dentro dos nossos padrões não, mas no padrão de Deus que olha para a família, é. Depois ela é responsabilizada pelos seus próprios atos, porém, a priori, de início, Deus salva ela, salva os genros. Pense comigo, se quando quando Deus buscou um justo dentro de Sodoma e só encontrou Abraão, só encontrou Ló, significa dizer que os seus genros também estavam no mesmo nível dos demais daquela região. Não tinha um justo sequer, a não ser Ló. Mesmo esses homens não sendo justos, foram alcançados pela graça de Deus, por conta da fidelidade de Ló. Nós precisamos entender a bênção que a gente está perdendo por não amar a Deus sobre todas as coisas. E em segundo lugar, veja bem, que esse resultado na família, é importante que eu diga isso aqui, ó. Nós estamos falando de um resultado que Ló viveu em sua família em decorrência de amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe o que a palavra diz a respeito de Ló? Lá em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 6 ao 9, olha só o que diz a respeito de Ló. Eu estou fazendo um link aqui, tá, gente? Sobre o primeiro princípio, amar a Deus, e como isso reflete na família. Se reduzindo a cinzas, as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posta para exemplo aos que vivessem impiamente. E se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta que aqueles perversos, porque este justo habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. Ainda que a salvação seja individual, em termos de propósito, Deus trata com famílias. O justo Ló, que afligia sua alma em relação aos pecados das pessoas que o cercavam, ele manteve-se fiel, ele manteve-se, em santificação e justiça. Como resultado inicial, teve a salvação dele, filhas, genros e esposa. Deus quer fazer isso na minha e na sua vida.
Mas a gente tem que primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e dar o devido valor às nossas famílias. Olha a promessa de Atos capítulo 11, verso 14 primeiro. E ele nos contou como vir em pé em sua casa o anjo que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Aí no capítulo 16, já no verso 30, responderam eles: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A gente precisa entender o propósito divino para a família. Deus, Ele tem um plano, um projeto, e nós precisamos discernir isso. E aí só que veja bem, se eu não amo a Deus com todo o meu coração, eu não consigo amar aquilo que Ele ama. E talvez uma das razões pelas quais nós somos muito negligentes nas nossas relações familiares é porque nós não amamos a Deus com todo o nosso coração. Nós precisamos dar valor à nossa família, porque Deus dá valor. Isso significa na prática é que você precisa ter consciência da forma como você tem conversado, lidado com seu cônjuge, com seus filhos, qual a importância, o tempo investido, a atenção que é dada para essas relações, e começar a se mover a partir do valor que você deve atribuir à sua família. Nós precisamos fazer isso. Nós não precisamos apenas vir à igreja, nós precisamos ser igreja dentro da nossa casa, à medida que nós entendemos o que Deus espera de nós dentro da nossa casa, valorizando aquilo que Ele valoriza, que é a família. Dentro desse contexto, quando a gente já consegue perceber nesse primeiro tópico que Deus valoriza a família, em termos de propósito, Ele está sempre olhando para mim e para você de maneira familiar. Significa dizer que se Deus te vê como um justo, teus filhos, eles viverão a bênção da tua justiça. Eles colherão esse fruto da tua fé, da tua intimidade com Deus, da tua retidão ao Senhor, do teu amor a Deus. Sua esposa também, e aí principalmente aos homens, mas as mulheres que também se tornam espirituais e amam a Deus sobre todas as coisas, sua família também colherá os frutos dessa justiça. Está claro para a gente esse primeiro ponto. Agora, o que mais que a Bíblia traz para a gente a respeito de família? Ela traz exatamente o segundo ponto, que são os mandamentos familiares. Eu vou colocar nesses termos. O que isso significa? A Bíblia traz para a família instruções específicas. Nenhuma outra instituição, a não ser a família e a igreja, tem instruções específicas. Nenhuma outra instituição. Família e igreja têm instruções bíblicas. Porque antes de haver igreja, já havia família. E aí o Senhor lhe traz alguns mandamentos. Então, além de toda a bênção que a gente pode receber, se a gente viver de acordo com a vontade do Senhor, dentro das nossas famílias, a gente também precisa entender que se a gente quebrar os mandamentos, nós também vamos sofrer as consequências disso. Olha só, a Bíblia vai trazer alguns mandamentos, e aí eu poderia gastar um tempo, mas como eu não tenho todo esse tempo, eu vou citar alguns aqui. Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 3, diz assim: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Veja, esses mandamentos, o mandamento da relação familiar entre pai e filho, é o primeiro mandamento que contém uma promessa. Dentre todas as promessas que Deus fez na Bíblia, o primeiro veio de uma relação familiar. Tamanha a importância das nossas relações. Quando a gente vai para os 10 mandamentos, nós vamos ver algumas leis relacionadas à questão familiar. Tipo, honrar pai e mãe, não adulterar, não desejar a mulher do próximo. Isso tem relação com família, gente. Com família. E na maioria das vezes nós estamos quebrando isso constantemente, negligenciando a nossa relação. Depois eu vou falar de um último mandamento. Aliás, eu vou pedir que você abra esse texto aqui, o Espírito Santo falou no meu coração agora. Em Malaquias, no capítulo 2,
Deixa eu abrir aqui. Ao falar sobre divórcio, o Senhor diz que Ele odeia o repúdio. Hoje, essa palavra, coloca esse texto para mim, Malaquias 2, verifica qual é o versículo que eu esqueci agora. Deus odeia o repúdio. A gente traduziu para divórcio. Mas sabe o que Deus odeia, na verdade? Ele odeia o repúdio. A palavra repúdio, ela tem um significado específico. É o ato de repudiar, de querer longe, de afastar. Então, muitas vezes, nós não divorciamos, mas vivemos o repúdio dentro dos nossos casamentos. A gente não tem prazer no estar junto, mas a gente vive o tempo todo debaixo dessa relação onde tem repúdio. Veja bem, há uma maldição, não há bênção nesse tipo de relação. Nós precisamos então colocar o nosso coração à disposição do Senhor e dizer: Deus, eu amo minha família, eu amo estar com a minha esposa, eu amo estar com os meus filhos. Eu amo a relação familiar com a minha família. E aí eu vou falar um pouquinho dos homens. Muitos homens aqui, eles, talvez aqui, eu espero que não, eu espero estar extremamente errado. Eles, chegar em casa é uma tortura. E às vezes esse homem não tem relação porque a mulher também não tem prazer na relação. Ele não tem prazer em voltar para casa porque a mulher não tem prazer quando ele chega. Porque ela também não tem prazer na relação familiar. Só que esses irmãos, eles vêm à igreja, eles cantam as músicas, levantam a mão. Eu tenho certeza que oram. Eu tenho certeza que estão buscando suas bênçãos em Deus. Mas veja bem, visualiza comigo. Eu queria que você visualizasse isso comigo. Um casal que chega em casa, o marido chega, a mulher não recebe, ele também não faz questão. Essa relação ela é fria, distante, sem alegria. Os filhos são indiferentes, tanto com a mãe quanto com o pai. Isso é durante toda a semana. Domingo, eles estão se arrumando para vir ao culto. E eles têm certeza que eles são cristãos de verdade. Eles têm toda certeza que as orações que eles fazem durante toda a semana, em algum momento, ela será ouvida, porque afinal de contas eles vêm à igreja. E essa família vem. Essa família vem à igreja. Essa família vem à igreja. E eles entram pela porta, sentam na cadeira e a música começa a tocar. E essa família canta as músicas. Eles levantam suas mãos, às vezes são tocados por Deus de verdade, choram. E aqui às vezes vem um apelo, tomam decisões, aí voltam para sua casa, sai por aquela porta, a mesma indiferença, o mesmo distanciamento, a mesma falta de valor de sempre. E aí começa-se mais uma semana do mesmo jeito, com as mesmas expectativas. Uma hora Deus me abençoa, uma hora Deus vai mudar essa situação. E aí continua a indiferença durante toda a semana. Em alguns casos não é só indiferença, às vezes existe até maltrato verbal, em alguns físico. Mas no domingo estarão novamente aqui na igreja, levantarão suas mãos, cantarão as canções, mas não vivem o que Deus espera que vivamos dentro da nossa família. Você acha que isso vai dar certo? Isso não vai dar certo, irmão. Isso não é evangelho. Se o evangelho que você vive, ele não é vivido dentro do seu lar, se eu preguei, por exemplo, sobre orgulho, aí você pede perdão de todo mundo, se humilha para todo mundo, mas dentro de casa não. Não, para o marido, para a esposa não, para os filhos não. Para muitos pais, pai pedir perdão de filho é inadmissível. Pois bem, deixa eu ler para você o que a Bíblia diz em Efésios mesmo, no capítulo 6, verso 4. E vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Quando um pai erra com seu filho, ele desperta a ira do seu filho.
E nada mais justo que quando se faça isso, se peça perdão. Mas, para alguns de nós, isso é inadmissível. Meu filho me deve obediência, e não importa o que eu faça, ele me deve obediência e honra. É verdade, isso é verdade. Agora, você esperar que você achar que você não está quebrando o mandamento quando você trata mal o seu filho, você está errado. Você está quebrando o mandamento quando você desperta a ira do seu filho. É lógico que nós não estamos falando de um pai que está impondo limites bíblicos e esse filho não gosta. Não é disso. Não é disso. Mas daquele pai que ele é indiferente, grosseiro, ríspido, daquela mãe que ela não, manifesta amor, é o tempo todo gritando, é o tempo todo esbravejando com as crianças dentro de casa, sem o mínimo de afeto. Se a sua família é assim, não espere que Deus venha agir em qualquer outra área da sua vida sem antes agir na sua família. Ele precisa primeiro transformar a sua família. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Os filhos, quando chegam à velhice dos seus pais, à medida que vão amadurecendo, eles começam a achar que eles não têm mais responsabilidade com seus pais. A Bíblia, ela é muito clara a respeito disso. Quando nós casamos, nós estamos livres da obediência aos nossos pais, mas não da honra aos nossos pais. Inclusive, 1 Timóteo capítulo 5, verso 4 diz: mas se alguma viúva tiver filhos, os netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus progenitores, porque isto é agradável a Deus. Muitos filhos, quando casam, se desconectam dos seus pais em nível de honra. E eu mesmo já passei por esse processo devido à minha história familiar e precisei ser conduzido ao arrependimento. Nós precisamos abrir os nossos olhos, e eu entendo que não há bênção sobre a minha vida, nem sobre a minha família nuclear, se eu me desconecto dos meus pais em honra. Nós precisamos entender toda essa dinâmica familiar, porque tudo isso ou redunda em bênção, ou redundará em maldição. E talvez, não importa o quanto você esteja buscando, nada está fluindo na sua vida, porque a sua família precisa de um ajuste. Ela precisa de um conserto. Que o Senhor então abra os seus olhos. Quando fala de obra de Deus, alguém ser líder, por exemplo, 1 Timóteo 3, do 4 ao 5, diz o seguinte: que o bispo governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Deixa eu falar uma coisa importante aqui para a igreja. Eu estou aproveitando hoje, eu sabia que hoje seria dessa forma, meio que um estudo, mas eu entendo que a gente precisa disso. Muitos acham que um líder ou um pastor precisam ter filhos crentes, obrigatoriamente. A Bíblia não diz isso. É lógico que todo mundo quer, todo pai quer isso. Mas às vezes os nossos filhos crescem e tomam uma direção diferente daquela que nós apontamos para eles. O que a Bíblia diz aqui? É que o filho, ele precisa estar sujeito. Quer ele seja crente, quer ele não seja crente. O pai, o líder ou o pastor, ele ainda precisa ter autoridade para governar esse filho, mesmo que ele não seja crente ainda. O que não pode acontecer para um líder? É um líder que o filho não respeita a Deus e nem a casa de Deus. Seria aquele filho que vem para afrontar os princípios do próprio pai, e o pai não consegue colocar limites. Isso é um problema. Um líder não pode liderar dentro desses moldes. Nós precisamos entender isso. Veja que se eu não cuido bem da minha família, eu não estou nem apto para liderar. A verdade é que os grandes líderes, aqueles que permanecem firmes e frutificando, são aqueles que começaram a liderar primeiro a sua casa. Hoje eu tenho um padrão para escolher liderança aqui na igreja, irmãos. O meu padrão é: alguém quer ser líder, ótimo, maravilha. Eu vou ver como é que ele governa a casa dele, se é homem, ou como ela se comporta se é uma mulher. Porque se não governa, se não lida bem com a sua própria casa, não será um bom líder para a casa de Deus.
Então nós precisamos entender, porque essa é a dinâmica bíblica disso. Outro mandamento bíblico que a gente vai ver aqui está dentro da relação conjugal. Há mandamentos para os cônjuges. Efésios, vocês já vieram para culto de casais, estão cansados de ouvir esse texto, mas esses são os textos que a gente sabe com a mente, mas não pratica. Efésios capítulo 5, 28 diz assim: assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Colossenses 3,19: vós maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Eu sei porque eu já vivi isso. Isso aqui não é um julgamento e nem uma crítica, mas uma avaliação bíblica. Eu imagino como a minha esposa se sentia quando ela me via tratando todo mundo bem e quando eu ia falar com ela eu era grosseiro. Como ela me olhava como hipócrita e como as minhas filhas me olhavam como hipócrita. Eu lembro de alguns anos atrás, logo quando eu comecei a pastorear a igreja, eu perguntar para as minhas filhas, de um dia eu tive uma conversa com os líderes das minhas filhas, da minha filha mais velha principalmente, e aí eles disseram: olha, a sua filha tem um distanciamento com o senhor. E eu, beleza, eu fui para casa. Naquele dia eu fui muito ministrado por Deus em arrependimento. Cheguei com as minhas filhas, perguntei: vocês me veem como hipócrita? Eu tive coragem. E aí elas estavam morrendo de medo de responder isso para mim, porque elas me viam como hipócrita, mas elas achavam que se elas respondessem afirmativamente, eu ia bater nelas ou fazer qualquer coisa nesse sentido. E aí eu falei para elas: não, vocês podem falar, eu não vou fazer nada. E elas não verbalizaram, elas só balançaram a cabeça em sinal positivo. Esse foi um dos dias mais dolorosos da minha vida, onde as minhas filhas disseram: o senhor é um hipócrita, porque o senhor não vive o que o senhor prega naquele púlpito. Eu já era pastor aqui. Isso para mim foi uma virada de chave para a minha vida, porque eu era um hipócrita consciente. Eu queria ser hipócrita? Não, obviamente. Quando Jesus fala dos hipócritas lá, quando você antes de falar do teu irmão, do cisco do olho do teu irmão tira a trave que está no teu, ele não está falando de gente que é hipócrita necessariamente deliberadamente porque quer ser hipócrita, de gente que é hipócrita e não se percebe como tal. E quando alguém diz para ele que ele é hipócrita, ele não recebe, ele não aceita. Nesse dia as minhas filhas disseram para mim: o senhor é hipócrita. Você imagina se o seu filho dissesse para você, como você ia se comportar? Nesse dia elas estão aqui, minha filha está aqui, as duas, eu pedi perdão a elas. E desde lá eu me tornei um cristão melhor para testemunhar para as minhas filhas. Eu acho que eu me tornei um cristão melhor, me tornei. Eu deixei Deus trabalhar no meu orgulho. Porque às vezes eu estava aqui exalando amor para a igreja e gritando na minha casa. Eu estava aqui ensinando a igreja a ser amável com os outros, enquanto eu não tinha a mínima paciência quando a minha filha vinha comigo pedir para fazer a lição, e eu esbravejava porque eu não queria fazer a lição de casa com ela. Mas eu estava dizendo para os outros: você tem que amar. É hipocrisia, né? O nome que dá é esse: hipocrisia. E eu fui hipócrita por muito tempo. Eu pergunto: você consegue se avaliar nesse sentido? Eu quero que a gente pense sobre isso. Efésios capítulo 5, do verso 22 ao 24, diz: vós mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos. Sabe o que é curioso sobre todos esses mandamentos que eu estou lendo? É que a gente deveria ser apenas informado sobre eles e a nossa obediência deveria ser automática a eles. Mas não é. Porque a gente é governado pelo nosso ego, pelo nosso orgulho. Sua família, ela é o ponto fundamental para as bênçãos de Deus na tua vida, para o teu ministério, para a tua vida emocional, para a tua vida espiritual. Não há relação com Deus
Não existe a possibilidade de eu estar bem com Deus estando mal com a minha família. Inclusive, por exemplo, a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, que se um homem trata mal sua família, as suas orações são interrompidas. Então não tem como estar mal com a família, mal com a sua esposa e bem com Deus. Isso não existe. Ou você está bem, para você estar bem com Deus, você precisa obrigatoriamente estar bem com a sua família. Dentro da escala de prioridades do Senhor, então nós temos Ele acima de todas as coisas. Deus em primeiro lugar, eu falei sobre isso na semana passada. Em segundo lugar, vem a nossa família. E eu quero finalizar com esse texto. Quando eu digo finalizar, é o último tópico. Estou dizendo que vai acabar já já não. 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida dos seus parentes, a melhor tradução é dos seus, da sua família, especialmente da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Pense comigo, que todo o teu conjunto de comportamento cristão, o quanto você lê a Bíblia, o quanto você ora na sua casa, o quanto você visita as pessoas, faz caridade, ajuda pessoas, ora por pessoas, dá discipulado para pessoas, ele é anulado quando você não cuida bem da sua família. Veja bem o nível de importância que Deus dá à família. Não tem como você se conectar com Deus se você não se conectar com a sua família. E hoje eu quero desafiar você a mudar a sua ótica e o seu comportamento a respeito da sua família. Quando nós colocamos a família no lugar que Deus planejou para ela, é como se houvesse então um fluir da parte de Deus para as nossas vidas. E quando eu digo família, eu estou falando dos seus filhos, estou falando do seu cônjuge. Então de repente, sua relação com seus filhos é boa, mas a relação com seu cônjuge é ruim. Ou vice-versa. Você tem uma boa relação com seu cônjuge, mas é muito ruim a sua relação com seus filhos, porque os seus filhos são adolescentes, se tornaram adolescentes, estão naquela fase mais difícil e você não sabe lidar, e aí você vive o tempo todo em guerra com eles. Precisa haver alinhamento. Malaquias, último versículo do Antigo Testamento, diz que Deus viria para converter, que o Senhor viria para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Caso contrário, ele viria e feriria a terra com maldição. Tem que haver uma restauração nos relacionamentos. E veja bem que o maior sempre abençoa o menor. Se você é um pai e o seu filho está distante, você precisa primeiro converter seu coração a ele, a entendê-lo, a compreendê-lo, para depois o Senhor trazer o coração dele para junto de você. Se essas verdades elas não forem aplicadas e vividas, não importa o quanto você tente mudar a sua realidade ou a realidade da sua casa, nada vai acontecer. Hoje eu queria que você ficasse ciente de que o Senhor espera de nós um posicionamento a respeito das nossas famílias. Ah, mas está difícil, pastor, eu estou tentando, mas a minha família não quer. Pode alguém dizer, pode uma irmã dizer, pode um irmão dizer. Meu irmão, minha irmã, continue tentando, continue fazendo o que é certo, continue fazendo pela vontade de Deus e por amor a Deus. Deus, se Ele vê o teu coração reto, Ele vai fazer as coisas mudarem, porque o coração do rei está na mão do Senhor. Imagine o coração da sua família, está na mão do Senhor. Agora, ame o Senhor, faça por amor a Deus, faça por amor a Deus, não faça esperando receber nada em troca. Veja bem, porque se você se comporta e tudo que você faz é simplesmente para obter um retorno para você mesmo, nunca foi por Deus. Você vai hoje fazer uma aliança com Deus, de dizer: Deus, eu quero olhar para minha família como sendo algo que o Senhor valoriza. Eu quero olhar como o Senhor olha. Eu quero olhar para minha esposa, eu quero olhar para os meus filhos como o Senhor olha.
assim, sabe o que a gente faz? A gente acaba com toda a falsa espiritualidade. A maneira de acabar com toda a falsa espiritualidade na nossa vida é sermos crentes na nossa casa. Alguém que é crente dentro da sua família é crente em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então a maneira de nós acabarmos com a falsidade, com a hipocrisia na nossa vida, é vivermos a palavra dentro da nossa família. E agora sim, para finalizar, o pessoal do louvor pode chegar. Não há nada, não há dúvida nenhuma a respeito de tudo que nós colocamos aqui, que a prioridade de Deus é nossa família. Depois da nossa relação com Ele, é com a nossa família. O último texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre negar a fé, e esse é um processo ruim, sabe por quê? Porque é um processo consciente. Não é alguém que nunca teve fé, é alguém que após ter fé, nega viver. Nega-se a viver o que a palavra diz que tem que viver. Porque está dominado demais pelo orgulho para viver uma vida de plenitude com a sua família. Paulo está falando com os crentes nesse último texto que nós lemos. E ele coloca em níveis muito sérios a importância da nossa família. Para você entender, eu quero finalizar com essa afirmação. Se a sua fé é anulada pela forma como você trata a sua família e você lida com a sua família, nada do que você busque será alcançado. Essa é a grande verdade espiritual a respeito das nossas famílias. É o lugar onde Deus intencionalmente escolheu para a gente valorizar e viver o Evangelho, para que evitar que nós recebêssemos benefícios espirituais pelo nosso comportamento na frente das pessoas. A coisa só flui mesmo quando ela é real dentro de casa. Então eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus.